Olá, meu nome é Ricardo Moreira, sou AIR e produtor musical. Vamos então agora para a terceira edição do álbum EP ou Single. Vamos tentar fazer um remate de todo esse assunto e trazendo também algumas outras complementações sobre o conceito de álbum. Então a gente tem que entender quando a gente discute esses conceitos de formato, que eles vieram todos do single, porque o single surgiu por causa de uma deficiência tecnológica, não era possível, nos 78 rotações, colocar mais de 2 músicas de cada lado. Então essa exiguidade técnica acabou por pautar o marketing. Só podia gravar uma só poderia se trabalhar no ouvido da sociedade uma canção. Escolher-se uma e ir em frente. E o que aconteceu que foi depois de 1948, quando a Colômbia inventou o LP, o single continuou sendo trabalhado, lançado fisicamente separado, como um abre-alas. Aliás, no Brasil se chamava muito carro-chefe, né? Para você ver como é que sempre existiu a ligação do single com o álbum, a partir do momento que o LP foi possível, long play, muito tempo de gravação foi possível. Ele sempre veio como uma coisa que anunciava uma coisa que chegava logo depois. Então, como tem muitos técnicos de marketing que falam que marketing é repetição, né? Quando surgiu o long play continuou usando do single como um artifício de marketing e sendo lançado sempre um single, uma canção com um lado B qualquer, escolhido geralmente dentro do álbum a música mais fraca, a música mais lado B, né? O termo lado B surgiu justamente disso. As lado B sempre eram músicas mais difíceis, mais complicadas e acabaram eventualmente até por estourar pela exposição do lado A. Mas, de qualquer maneira, ele era um carro-chefe, ele anunciava alguma coisa que vinha. E isso perpassou mesmo quando surgiu a possibilidade tecnológica de se gravar 40 minutos de música. Você vê como é que é. O marketing de repetição, ele acaba por funcionar. Eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, mas assim, eu sou uma testemunha de que os singles sempre trabalharam para o sucesso dos álbuns e do artista, do projeto do artista naquele ano, naquele biênio, de acordo com o comportamento de cada artista em relação a lançamentos. Então havia o single, que era o correspondente do Brasil ao compacto simples. Havia o EP, que era o correspondente do Brasil ao compacto duplo. Às vezes tinha 2 músicas de cada lado. E começou a haver o álbum, que era o LP, long play, que era o álbum. Agora, não confundir a possibilidade de gravar 40 minutos de música com o que você coloca nesses 40 minutos de música. Porque, na verdade, eram colocados best-ofs do artista, singles que o artista tinha lançados à deriva atrás, eram best-ofs do próprio artista, ou best-ofs de vários artistas dentro de apenas um LP. Então, assim, o que você faz com os 40 minutos não era necessariamente um álbum, ou um disco de carreira, como a gente costuma chamar no Brasil. Mas claro que possibilitou na cabeça criadora dos artistas, dos cantores, dos cantautores, das cantoras, das cantautoras, a possibilidade de se fazer uma obra fechada com o conceito em si. E é disso que a gente vem falando. Lembra que eu falei atrás que a gente tem que pensar sempre de trás para frente? Sempre pensar do álbum para o single, embora o lançamento cronologicamente possa vir a ser single, EP e álbum, você tem que ter a estrutura de um álbum na cabeça. E tem alguma vantagem. É vantagem você ter dinheiro para fazer logo um álbum? Mas o marketing, alguém vai decidir por você ou você vai decidir lá na frente se vai lançar um single, outro single, depois o EP com esses 2 singles e mais 2 músicas, se vai lançar o álbum depois e trabalhar uma quarta música nesse álbum. Isso aí é marketing. O que eu estou falando é de ajuda conceitual na elaboração da tua pedra fundamental daquele ano ou daquele biênio. Você tem que ter realmente uma ideia fechada, que é chamada vulgarmente de álbum ou disco de carreira. Então, a vantagem de você ter o dinheiro de fazer logo o álbum, você fica com o álbum pronto e vai espalhando ele pelo espaço de tempo do teu objetivo de marketing, seja ele qual for. E tem alguma desvantagem disso? Tem alguma, porque você vai estar com um disco pronto e eventualmente pode aparecer músicas melhores e você ter que gastar mais dinheiro para produzir, tirar uma música daquele, digamos, aquele grupo de 10, 12 canções que você chama de álbum. Então, qual seria a vantagem de quem não tem grana para fazer um álbum? É ter o álbum planejado, ter as 12 selecionadas que foram tiradas de uma seleção de
30, de 20 canções anteriores, para o intérprete pesquisados em repertório e para o cantautor compostas, essa massa de 12 já vai estar selecionada na cabeça do artista, mesmo que ele não tenha dinheiro para gravar o álbum inteiro. Isso é bom. Então, não é tempo, não é dinheiro. Então, já que você não tem dinheiro, aproveita o tempo que você tem para elaborar o teu projeto de álbum de trás para frente, do álbum para o single. Então, você vai ter, por que não? Você vai ter todas as canções na tua cabeça, a ordem, os arranjos na tua cabeça, como é que você quer fazer, o nome do álbum, uma ideia de simbolismo de capa, embora hoje em dia em streaming seja uma coisa muito pequenininha, mas existe. Você já ter tudo isso idealizado. Muito embora ao longo desse tempo, até você lançar o teu álbum, até você gravar o teu álbum, melhor dizendo, você pode substituir músicas. Pintou uma melhor, cai aquela, entra essa. Você tem tempo. Então, como o tempo é dinheiro, você não tem dinheiro para fazer o álbum, mas tem o tempo. Então, você tem dinheiro, de certa forma. Então, o conceito de álbum pintou no radar artístico de todo mundo a partir de 67, com o lançamento do Sgt. Pepper's dos Beatles. Então, falando em vantagens e desvantagens, vamos falar um pouquinho das vantagens do mundo digital. No mundo digital, você não tem que se preocupar com fabricação. No mundo digital, você não precisa se preocupar com distribuição. Ainda tem essa prerrogativa de interferir na tua caminhada artística do single até o álbum com coisas que pintam. Olha, não era assim. Antigamente você tinha que esperar a janela temporal do álbum para colocar tudo que você tinha de melhor. E aí, momentos depois, surgia alguma coisa boa, não tinha mais jeito. Já estava fabricado, já estava distribuído, já tinha eleito single, não tinha mais jeito. Raramente se interferia num disco já pronto. Só quando aconteciam eventos de censura ou eventos daquele disco explodiram demasiadamente ou o suficiente para se fazer um disco duplo com sobras de faixas que não foram incluídas por alguma razão naquele álbum. Então tem uma história curiosa que eu quero contar aqui para ilustrar com a Beth Carvalho. Beth Carvalho é uma, na minha maneira de ver, mesmo considerando a grande Elza Soares, a grande Alcione, a grande Clara Nunes, ela sem dúvida é a maior cantora de samba de todos os tempos no Brasil. Eu não conheço ninguém que conheça tanto o que é bom para si em termos de repertório e aquela voz quente, aquela divisão, aquele senso de oportunismo, no melhor sentido das palavras, dos temas, enfim. A Beth Carvalho era uma grande artista, mas era uma artista difícil. Eu tive a sorte dela gostar de mim, e ela gostava de poucas pessoas em gravadoras e principalmente na mídia. Ela era segurava a bandeira do samba com um vigor absurdo de uma mulher branca, nascida na classe média, torcedora do Botafogo e moradora de Botafogo. Então ela segurava essa bandeira com muita consciência, coisa que a galera do samba mesmo, da base, o samba de raiz, não tinha muito essa ideologia. E a Beth, por causa disso, incomodou muita gente. Mas vamos falar da Beth. Um belo dia eu recebo uma ligação, que eu reputo que ela tenha sido em 1998. A Beth ligou para mim e falou assim: Ricardinho, o Arlindo esteve aqui em casa e mostrou uma música maravilhosa. Eu quero, pelo amor de Deus, eu preciso gravar essa música. Ela voltou até com um tema, mas o problema é que a gente tinha lançado em 96 um disco chamado Brasileira da Gema, que era um bom disco, mas o disco não foi bem comercialmente. Inclusive ela tinha naquela época que ela gravou o disco um problema nas cordas vocais, que foi solucionado depois, mas ela... E depois que ela solucionou isso, ela queria muito. Veio primeiro com isso, há um tempo atrás, ela veio primeiro com a ideia de recolocar a voz no disco. Imagina uma coisa completamente impossível numa gravadora que tinha investido grana para fazer um disco, e esse disco não deu certo. Abrir essa caixinha de Pandora, tirar a voz que tinha sido colocada e colocar outra, para quê? O disco não vendeu, era mais investimento. E eu tive que ser o portador dessas más notícias para ela, embora entendesse. E assim, no mundo ideal... Eu acho que se ela tivesse um aporte financeiro, talvez fosse legal recolocar a voz daquele disco, só para deixar ali no catálogo com o melhor que ela própria considera dela própria. Eu acho que seria bacana, mas no mundo industrial isso era impossível. Ela chegou, então estou falando tudo isso porque ela chegou até voltar com esse tema. Olha, o que você acha? A gente recoloca a voz no Brasileiro da Gema e coloca essa como bônus track. É uma ideia completamente nada a ver, é uma ideia... piradona de artista, porque ninguém ia botar uma música nova num disco velho que não deu certo, não fazia sentido. Mas o que pautava o desespero da Beth nessa situação eram duas coisas: a qualidade da música que ela recebeu, a grande qualidade, que se provou mais tarde que era verdadeira, a qualidade da música
E o fato dela estar ali entre 96, um disco que já tinha passado, praticamente 2 anos atrás, e o próximo que viria, que era um projeto chamado Pérolas do Pagode, de 1998, que seria gravado com a Som Livre e a Universal Music, que já se chamava Universal Music. Todas as gravadoras tinham essa associação, em que você fazia um disco com a Som Livre, o disco era da Som Livre por um determinado tempo, e a Som Livre ganhava os royalties, e com os royalties ela pagava a campanha publicitária dentro da TV Globo, que era um canhão, né? Todo mundo via e fazia sucesso. Só as chamadas elas eram capazes de fazer sucesso, criar sucesso na rádio, influenciar o rádio. Então, assim, o conceito do Pérolas do Pagode era um conceito que não cabia música inédita, porque era só de regravação. Então a gente tinha um problema. Olha, ela sofreu muito com esse problema, mas ela própria achou uma solução e a gente ajudou a elaborar essa solução, porque vinha o disco Zeca Pagodinho de 1998, no qual eu também faço a gerência artística. Então vinha esse disco e essa música bastante afeita a um dueto. Então o que ela fez? Ela veio com a ideia e a gente apoiou de fazer um dueto com o Zeca Pagodinho, que diga-se de passagem, ela era a madrinha do samba, tudo que ela pedisse ao Zeca, o Zeca ia fazer até hoje. O Zeca tem muita consideração com a imagem da Beth Carvalho de madrinha, ela ganhou esse apelido de madrinha. Então o Zeca topou na hora, até porque era um baita samba. Esse samba se chama Ainda é Tempo para Ser Feliz. E foi sucesso. E de certa forma o destino ele lida com o intangível e às vezes para o caminho melhor. Você vê que essa música, talvez se ela tivesse um disco de carreira para colocá-la, no patamar que a Beth estava, infelizmente de menor expressão do que ela merecia e muito menor expressão do que o do Zeca Pagodinho, essa música talvez não tivesse sido sucesso. Ela entrou então no disco do Zeca Pagodinho, de 1998, um dueto lindo. Esse disco, por exemplo, é um disco que tem Vai Vadiar, que foi um grande sucesso. Então essa música ficou muito conhecida e ela pôde gravar no álbum seguinte, que na verdade era também um projeto chamado Pagode de Mesa. Esse projeto Pagode de Mesa ela colocou ao vivo também com o Zeca ali e todo mundo ficou feliz.